Celebrando com Gil Fuentes. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, É a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar. Nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A gente vai viajando nas conversas aqui e volta e meia tem a possibilidade de conversar com diferentes pessoas de diferentes setores, que cada uma traz a sua experiência para compartilhar com a gente. Eu aproveito e peço para você me seguir no Instagram, se ainda não segue, para se inscrever no meu canal do YouTube, Gil Fuentes Oficial. Aciona lá o sininho, vem participar com a gente desse papo gostoso, essas novas experiências que nós estamos vivendo. E hoje eu recebo aqui um menino novinho que já é doutor, e eu tô assustado com isso, porque eu já tô velhinho e não sou doutor. Moacir Ferreira Filho. Que delícia. Prazer, Gravamos Gil. uma live na pandemia. Foi, muito tempo. Muito Não é? tempo. Estávamos à distância só. À distância. Só conhecia você à distância, À né? distância. E eu falo, menino, que você tá com 29 anos? 29 anos. E como é que já é doutor com 29 anos? Não, ele é doutor em ciências da religião e é pesquisador em direitos humanos. Isso. E é também filósofo, professor universitário, escritor, bacharel em direito. Como é que é isso tudo? Deu tempo? Deu, é só engatar uma coisa na outra, abrir mão de noites de sono. Bom, é isso que eu ia dizer. Você abriu mão não só de noite de sono, você abriu mão de muita coisa. Sim, Aí. sim. E muita terapia também. É preciso abrir mão. É preciso abrir mão, por exemplo, de... olha, já apelando para Aristóteles, né? Nada que o justo termo, a medida certa das coisas não ajude, né? Ou seja, eu tenho conversa com muitos amigos e a coisa é você ter uma boa administração de tempo. Você ter um planner, você ter agenda, você ter uma lista de afazeres, e aí a coisa vai engrenando, né? E é claro que vez ou outra você precisa abrir mão de noites de sono, abrir mão de festas, abrir mão de encontros de família. Muitas vezes eu precisei passar finais de semana escrevendo, né? Sim. Porque infelizmente no Brasil a gente não pode viver só de pesquisa. Quem dera, porque fazer pesquisa é uma delícia, né? Pra a gente que está na vida acadêmica gosta de pesquisar, gosta de participar de congresso e tal. Só que isso é pouco reconhecido no Brasil. No Brasil, geralmente, a atividade da pesquisa está vinculada à docência, que também é minha paixão. Então, eu dou aula e faço pesquisa. Você tem várias paixões. Tenho. Que bom! Tenho. Não é? Graças a Deus, eu posso dizer que eu faço o que eu gosto. Então... E o que dá sentido para a minha vida. Mas você tinha noção ali, já no final da adolescência e começo da maturidade, os seus 17, 18, 19, você tinha noção disso, assim, que você queria? Não. Essa é uma pergunta interessante, Gil. Eu tenho uma frase que eu levo para a vida, que é do Rubem Alves, um teopoeta, que ele diz o seguinte: eu cheguei onde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Tá. E que bom que tudo que eu planejei deu errado. Bom, porque daí a vida te encaminha pro lado certo. Isso, né? Exatamente. Ou seja, na adolescência eu tinha muito firme a ideia de seguir a vida religiosa. Ele queria ser padre. Isso. Graças a Deus não deu certo, parafraseando Rubem Alves, né? Porque eu descobri a outra paixão, que é a vida acadêmica. Tá. Hoje eu sou muito feliz, muito realizado. Mas tem padres que são professores também. Sim, tem. Né? Tem a vida religiosa e também são professores. Exatamente. Você estudou teologia? Eu estudei filosofia. Filosofia. Isso. E aí, o meu mestrado e doutorado, eles vão para a área das ciências da religião, que é uma nova área
que surge no século XX para cá, é uma ciência nova, digamos assim, que é unida à teologia. Então, as ciências da religião me habilita também para a teologia. Ok. Não à toa que eu também dou aula no curso de teologia. Então, é isso que eu ia dizer. Você dá Isso. aula no curso de teologia também. Isso, exatamente. Na filosofia e teologia, Paulo VI é a faculdade? Isso, Paulo VI é a faculdade... Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. Isso. É isso. É que a teologia, ela, digamos assim, é uma ciência partidária, né? A teologia, do modo geral, é o estudo sobre Deus. Só que, por exemplo, nós temos a teologia católica, a teologia protestante, a teologia budista, a teologia umbandista, a teologia feminista, a teologia queer, vários tipos de expressar o modo como se fala sobre Deus. Sim. As ciências da religião, digamos... Isso é complicado. E dá briga. Dá briga. Porque todo mundo quer ser dono de um Deus que não é. Exatamente. As ciências da religião, ela é uma camada, assim, extraída da teologia que é a partidária, digamos assim. Ou seja, ela estuda o fenômeno religioso. E eu sempre brinco com os alunos, né? A gente fala, a palavra fenômeno, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu falo, vou estudar fenômeno religioso, dá a impressão que vou estudar os milagres, coisa de santo que chora, mel que sai da parede. Não, sai lágrima do espelho do vidro. Não, nada disso. Lá em Ferraz, não saiu? Tem lá a Santa da Janela. Da Janela. Né? Enfim. Tem. Não é isso. Não é isso. Estudar o fenômeno religioso, quando a gente fala de ciências humanas, a palavra fenômeno significa uma manifestação. Ou seja, tudo aquilo que se manifesta aos nossos sentidos. Né? No dia a dia a gente usa a palavra fenômeno como algo extraordinário. Meu Deus, Ronaldo é um fenômeno. É maravilhoso. Não é. Tá gordo. Fenomenalmente. A barriga é um fenômeno. É um fenômeno. Desculpa aí, Ronaldo. Mas, por exemplo, citando um exemplo contemporâneo no Brasil, hoje se faz muita política ainda atrelada ao discurso religioso. Ok. Então isso nós chamamos de um fenômeno religioso, ou seja, o modo como a religião se manifesta na sociedade, quais são as consequências disso, né? A gente passou por uma eleição presidencial em que um dos candidatos teve que vir a público dizer que nunca fez pacto com o demônio, ou seja, no Brasil ainda a religião está muito atrelada à política. Muito forte, né? Então, é nesse sentido que as ciências da religião E eu caminham. sinto que existe uma briga muito grande do catolicismo que dominou durante séculos, né? Sim. Hoje, com se eu estiver errado, você me corrija, porque o especialista aqui é ele, não sou eu, hein? Mas assim, o catolicismo com a ala evangélica Sim. de quererem um domínio bíblico e de histórias que não pertence a nenhum dos dois. Exatamente. Isso às vezes... Bom, eu sempre digo, primeiro, para entender a Bíblia, né? Muito difícil. É difícil, é um texto polissêmico. Muito difícil. É um texto que passa por várias gerações, por várias traduções. Eu fui frequentar uma parte, a igreja evangélica, por conta de querer entender a Bíblia que a católica não ensina. E as demais religiões também não ensinam. Aí eu fui lá, né, com o querido Leandro Tarrataca, que é um estudioso, também mestre, doutor, uma pessoa fenomenal, para entender um pouquinho mais. Daí eu descobri que eu não ia conseguir. É complicadíssimo. Eu sempre brinco com meus alunos Por conta das traduções que você falou. Eu brinco com meus alunos que toda tradução é sempre uma traição. Na maioria das vezes? Se a gente pegar, por exemplo... Músicas? Músicas. Eu dou aula de inglês há um tempo, né? E também dou aula de inglês. Sou professor eu entrei para a docência pelo inglês. Pelo inglês. Né? E aí, veja, se a gente pegar uma frase contemporânea em inglês, muitas vezes a gente não consegue traduzir literalmente para o português. Ao pé da letra. Agora, você imagina um texto que foi escrito em placas de barro, escrita cuneiforme, ou seja, você vai cavucando ali com um aparelho, tipo uma navalha, né? E aí chega na mão de alguém, todo rachado, trincado, você vai montando um quebra-cabeça, transforma aquilo... Deduz algo. Você, esse pedaço cola aqui, mas também cola aqui. Mas muito bem escrita. Muito bem escrito. Inclusive, se você pegasse uma característica interessante, no Antigo Testamento, principalmente, que é hebraico,
dá a impressão que o autor bíblico tem lapsos de Alzheimer, porque ele repete muitas informações. Verdade. Principalmente... Você não lê hebraico? Eu tive aulas de hebraico. Quantos idiomas você domina? Assim, fluentemente, o inglês, Tá. né? Depois, para a vida acadêmica, eu tive que estudar grego, tive que estudar latim, tive que estudar hebraico. Existe latim. Existe. Eu estudei criança. Tive que estudar um pouco de alemão. E aí eu me aprofundei mais agora no terceiro idioma, que é o francês. Mas de fluência é inglês, né? Os outros são termos técnicos para saber lidar. Você viveu fora do Brasil um período também. Isso, eu fiz uma parte do doutorado em Portugal. Sim. Em Portugal. Ali é fácil, o idioma. Então, rapaz, era melhor conversar em inglês do que em português com eles. É mesmo? Aquela prosódia portuguesa Tá. é muito difícil. É mesmo? É. Com o passar do tempo, eu passei a absorver aquilo. Entender. Porque quando eles descobrem que a gente é brasileiro, tem um pouco de xenofobia, né? Tem? Tem. É igual argentino com brasileiro. É, isso mesmo. Argentino chega hoje nem tanto, mas chegou a tratar mal. Sim, isso mesmo. Né? Na França deu pra arranhar um francês, pedir uma coisa e outra que eu Chique, tava estudando. francês é chique. É bom. É chique. Pedir um croissant em francês debaixo da Torre Eiffel. Já vai um... Esse menino de 29 anos com essa bagagem toda invejável, admirável, ele também é autor de 4 livros que eu vou dizer de uma vezada só. Pensamentos Soltos, Justiça e Religião, Da Alma ao Direito à Dignidade da Pessoa Humana e A Caverna. Isso. O que nasceu primeiro, Pensamentos Soltos? Não. O primeiro que nasceu foi Da Alma ao Direito. Da Alma ao Direito. Isso. Ele é o resultado da minha primeira pesquisa em filosofia, né? Que nasceu com um nome científico, que depois eu reeditei. Ele nasceu com um nome muito feio, mas era um nome acadêmico, que era a ontologia da alma. Eu lembro desse termo quando Isso. você... Ontologia. Ontologia, não sei nem o que é. Isso. Ontos, em grego, é o ser, ou seja, o estudo do ser. Então, o estudo do ser da alma. Era isso. Complexo e profundo. É um tema muito clássico na filosofia grega, que eu trabalhei a partir de Tomás de Aquino no século XIII, que já não é grego. Só que ele pega os fundamentos de Aristóteles, né? O que é uma ontologia da alma? Vou resumir bastante. É dizer o que a alma é capaz de fazer no corpo vivo. Então, por exemplo, se você está vivo é porque tem alma. A alma é o princípio da vida no corpo, né? É como se fosse o Windows do corpo, né? Ou trazendo para a modernidade. O iOS do... trazendo para a modernidade. Isso. Ou seja, sem o sistema operacional, um computador não faz nada. Não faz. Também um corpo não faz nada. Também não. Sem a alma. Sim. Então, se eu enxergo, se eu ouço, se eu sinto o cheiro, se eu penso, se eu sinto coceira, se os pelos crescem, se a unha cresce, é tudo função da alma. Então, pedagogicamente, né? O Aristóteles e Tomás de Aquino, né, concordando com ele, divide aí as potências da alma. Então, tem a alma que é responsável, o tipo, né, pelas potências sensitivas, ou seja, dos sentidos externos, a visão, paladar, etc. Tem a potência vegetativa. Então, olha que interessante. Então não é uma alma só, um punhado de alma? É uma alma com 3 potências. Ah, com 3 potências. Porque, por exemplo, para esse ponto de vista filosófico, tudo que é vivo tem alma. Então a planta tem alma, o animal irracional tem alma e nós temos alma. A diferença é que existem graus de perfeição de alma. Então, por exemplo, num certo sentido, nós somos semelhantes às plantas. Por quê? Nós crescemos, nutrimos e nos reproduzimos. Né? Ok. Que é a potência vegetativa. A potência vegetativa. Isso. Depois nós temos as potências sensitivas, que as plantas já não têm. Aí nós somos superiores. Aí ficamos no mesmo patamar que os animais irracionais. Ou seja, além de crescer, nutrir, reproduzir, nós sentimos coisas, enxergamos, ouvimos, etc. A pergunta que fica, Gil, e é por isso que eu acabei me aventurando nos direitos humanos, ok, o que vai fazer a gente diferente dos animais? Ser de fato superior. Isso. A gente cai na alma racional, que é o que nós aprendemos na escola, na 6ª série. O ser humano é um animal racional. Racional. É isso que nos dá dignidade.
Entende? E aí disso derivam os direitos humanos. Ou seja, aqueles direitos humanos que são... que, claro, tem uma base histórica gigantesca, mas que vai ser fundado no final da Segunda Guerra Mundial, tem fundamento do século XIII, tem fundamento em Aristóteles. Ainda a gente traz tudo isso Sim. para os dias atuais, para o século XXI. Sim, com certeza. Tudo é um eco desses caras que escreveram tudo isso. Tá. Além disso, ó, quem quiser seguir o Moacir no Instagram, é @MoacirFF, de Ferreira Filho. Isso Não mesmo. é isso? Então tá lá, você pode. Você também é membro sócio da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Isso. Você tem um envolvimento forte com a religiosidade, digamos assim, e você dá aula também sobre filosofia. Sim. Filosofia e religião, elas estão próximas? Muito. Muito próximas. próximas. Mas eu não preciso ser necessariamente um religioso para ser um filósofo. Não, muito pelo contrário. Ok. Muito pelo contrário. É que na área que eu tô, por exemplo, ciências da religião, as pessoas acham que nós precisamos ser religiosos para estar nessa área. Muito pelo contrário. Às vezes o fato de estudar isso nos torna mais críticos da religião, que acaba nos dando um certo afastamento. Mas não ateu. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Tá. Um ateu, um agnóstico. Mas um ateu poderia falar de religião com tanta convicção? Através dos estudos, sim. Na teoria, sim. Sim. Nós temos um exemplo que é o Leandro Carnal. Olha, o Leandro Carnal é um historiador, não é filósofo. Mas você vê aquele cara explicando o Pai Nosso. Eu nunca vi nenhum padre, nenhum pastor explicando o Pai Nosso como aquele cara. Entende? Faz sentido. E com uma propriedade assim... Propriedade, né? Quando você se apropria de um assunto como você, o nosso programa vai ser pequeno hoje para falar da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua capacidade tão jovem de se explicar dessa maneira tão clara sobre assuntos tão polêmicos. Verdade. A minha admiração por você é também essa capacidade que você tem de se tornar entendível, porque algumas pessoas não têm conhecimento, estudo, diploma, doutorado, mas não têm capacidade de eloquência. Eu brinco, eu puxo a orelha dos meus alunos, né, principalmente na filosofia. Digo para eles, qual é a nossa matéria-prima? A palavra, ok? Sim. Porém, no dia a dia as pessoas falam assim, já não estou entendendo nada que ele está falando. Começou a filosofar. Então. Mas é muito pelo contrário. A filosofia ela tem que se fazer entendida. Sim. É claro que existem camadas mais complexas da filosofia, que exigem uma bagagem teórica, autores mais pesados. Mas aquele que se põe na linha de frente precisa dominar os mecanismos da linguagem para se fazer minimamente entendível, né? Entendível. Compreensível. A gente parte do princípio, Moacir, que a grande maioria das pessoas não tem cultura o suficiente para entender e discutir e falar sobre filosofia. Eu não sei nem se eu tenho para entrevistá-lo. Com certeza Não. É verdade. Porque é muito complexo isso e... quem estuda, evidentemente, tem toda uma bagagem, um conhecimento e você defende uma tese. Sim. Não é? Sim. Você briga por valores dentro desse mundo. Sim. Eu tenho um professor meu... Você não precisa concordar comigo com tudo que eu falo, tá? Porque às vezes eu não sei o que eu tô falando. Não, é isso mesmo. Tem um professor meu, ele foi meu professor, orientador na época da filosofia. Depois nós tivemos um grupo de estudos de filosofia também. E assim, mantivemos amizade. Quando ele dá cursos, eu ainda assisto. É uma pessoa que eu tenho como referência, que é o Pedro Monticelli. E ele me dizia uma coisa que eu gravei na época. Eu era molecão, 17, 18 anos. Ainda é. Estudando filosofia, cheio de coisa da cabeça. Tem coisa da filosofia que eu estou entendendo hoje. Era isso, então. Isso. Mas a maturidade, né? Isso. E aí ele falava uma coisa, olha, você vai saber que entendeu alguma coisa, e tem uma área da filosofia que a gente chama de metafísica, que depois passou a ser chamada de teologia. Ele fala, você vai saber que entendeu quando você for capaz de explicar teologia para sua avó. Eu falei, ou seja,
ser capaz de pegar aquele conceito bruto, lapidar e transformar em exemplos, etc. E no dia do lançamento do livro, eu tive a oportunidade de explicar metafísica para minha avó. Olha aí! Disse ela que entendeu. Mas eu acredito que sim, né? Porque essa capacidade que você tem, a gente vê isso hoje, de transformar as coisas complexas Sim. em talvez explicações palpáveis, né? Essa é a tarefa. Eu não vou dizer simples, porque não são simples, mas Não. assim, entendíveis é a Sim, palavra, sim. o termo correto. Isso que eu resumi para você em alma sensitiva, vegetativa e racional, Muito legal, é o primeiro livro inteiro. muito legal. Que daí 60 páginas e tal. Muito legal. Então não vou nem ler o livro. É só um spoiler. É só um spoilerzinho. Então, enfim, tive que ler latim para traduzir, pegar autores que traduziram termos para o francês que não vieram para o português ainda. Então, precisa ter essa habilidade. esse jogo de cintura. Já acadêmica. na reta final, onde que o Moacir quer chegar? Rapaz. Não, porque você já caminhou. Sim. Aqui, se eu ler todo o currículo dele, já leva o tempo todinho do programa aqui pra gente. Você chegou num doutorado, Isso. numa idade ainda... né? Isso eu defendi com 28. Então, não é qualquer um que tem essa Sim. capacidade. Onde você quer chegar? O que você quer fazer mais? Olha, Gil. Ou tá deixando a vida rolar? Não, muito pelo contrário. Eu falo isso com meus alunos. O que eu disse para você no início, eu falo com meus alunos, com meus amigos e com a minha família. Sou muito realizado naquilo que eu faço. Graças a Deus, algumas coisas que eu planejei deram errado. Bom. Então, por exemplo, hoje eu não tenho medo da segunda-feira. Tá. Eu vou trabalhar com alegria. Hoje Com eu dei prazer. aula sobre o existencialismo em Sartre, que é pesado para uma segunda-feira. Jean-Paul Sartre. Isso, ele mesmo. O marido da Simone, né? De Beauvoir, Simone de mãe do- Beauvoir. Eles mãe já do tinham lá feminismo. uma história maravilhosa, Isso. né? Viviam em casa separada, enfim. Isso. Mas o que eu quero hoje é aprimorar o que eu já sou e o que eu já cheguei. Então hoje eu estou fazendo um projeto de pós-doutorado, continuo fazendo pesquisas, continuo dando aula, já tenho congressos marcados, enfim, eu quero aprimorar aquilo que eu já sou. Você sobrevive daquilo que você faz Sim. e gosta de fazer. Sim. Que é o mais importante Sim. na vida de um ser humano. Com certeza. E eu falo, olha, para meus alunos, escolham, vocês têm que fazer aquilo que dá sentido para vocês existirem. Ah, vou escolher a profissão que dá mais dinheiro. Bom, mas o dinheiro não é necessariamente o sentido da existência, né? Porque, veja, no mínimo, Gil, jogando baixo, você sabe que é muito mais que isso. A gente passa pelo menos 8 horas do dia trabalhando. Chutando baixo, eu não é? passo mais. Exatamente. E pelo menos 30 anos, Gil. Chutando baixo também. Agora pensa, a gente vai deixar para ser feliz quando aposentar? Não. A gente vai deixar para ser feliz naquele um mês do ano que é de férias, que você Porque não precisa depois que trabalhar? aposenta, tá tudo ferrado. Você não pode mais viajar, não pode passear, Exato. não consegue andar porque tá velho. Então, não. Você entendeu? O idoso não fala os males da terceira idade. A gente tem que saber, tem que ter consciência. Isso. Se você esperar para ser feliz, como o Moacir está dizendo, depois da sua aposentadoria, fatalmente na sua aposentadoria, Vai falhar. você não vai ter mais a capacidade de fazer as coisas que você faz hoje aos 29 anos. A felicidade é aqui agora, É cara. que hoje Tem que ser, a gente não sabe. Eu É não isso. sei se eu vou chegar à aposentadoria. não sabemos. Nem se eu vou chegar aos 60 anos. Eu cheguei. Então, eu não tenho a garantia disso. Não né? temos. A pandemia ensinou isso pra gente. Ensinou, né? que bom. Que, olha, não tem idade, cara. Uma hora foi, se passa e você vai embora. Então, relacionamento, carinho, amizade, a vida ela deve ser vivida Aqui agora, hoje. hoje. Né? O prazer de você acordar, o prazer de você poder olhar para as pessoas, Sim, né? E dizer as coisas de coração Sim. e sorrir afetivamente Sim. e poder levar as coisas boas que você aprendeu, repassar é hoje. sim. E com perdão do trocadilho, né? Não é à toa que se chama presente. Presente. Mas é o melhor trocadilho né, da história. Ó, já no final, eu quero, já que ele está aí todo galanteador, não sabemos do futuro, Recanto das Árvores da Gênia Construtora. Para quem não conhece, condomínio residencial, 2 dormitórios, 50 metros quadrados aproximadamente, com varanda gourmet para você levar esse folder
conhecer, Maravilha. quem sabe investimento futuro aí, Olha aí, não é? investir para aposentadoria. Na aposentadoria nada. Aqui, cervejaria Zev. Olha aí, que aqui o maravilha. Mikael teve aqui, deixou um kit extra que eu vou presentear ao Moacir, que diz que gosta de cerveja artesanal. Bom, Gosta? Gosto. Então, dessa você vai gostar. Tá aqui Obrigado, esse carinho para você. Estamos juntos a cada gole. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Essa squeeze também vai para ele se hidratar, não é só tomar cerveja. Aqui um presente do Sicredi Obrigado. para você. Obrigado. Vai sair daqui cheio de presentes hoje. Maravilha. E eu só quero te agradecer, Moacir, por essa oportunidade de falar com você e levar as pessoas um pouco mais do seu conhecimento, um pouco mais daquilo que você faz. E venha sempre, porque eu tenho certeza que você vai sempre contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais desse mundo maravilhoso, que às vezes parece tão dificultoso de ser entendido, mas é o mundo real. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gil. Agradeço novamente a oportunidade. Sempre um prazer. Prazer estar é com todo você, meu. viu? Conte Obrigado. comigo. Agradeço. Tchau, tchau.